Das lutas de Bola de Neve em 1998 aos confrontos de super-herói lá em 2017, a franquia de South Park levou os fãs a uma jornada selvagem pelo mundo dos jogos. O que começou como um programa de TV grosseiro e irreverente se transformou em um legado de jogos cheios de risadas, caos e momentos, meus amigos, inesquecíveis. Mas como tudo começou? E como os jogos de South Park evoluíram para o que são hoje? Deixe seu like, se inscreva no canal se curte nosso conteúdo e junte-se a nós enquanto mergulhamos na evolução dos jogos de South Park, explorando como esses jogos passaram apenas de joguinhos de tiro bobos para aventuras de RPG completas e tudo o que há entre esses dois extremos. South Park é a alma desse canal, e um jogo em particular vai ficar sempre guardado no meu coração. O jogo South Park, O Cajado da Verdade, que foi uma das melhores experiências que eu já tive aqui nesse canal. Jogar esse jogo do começo ao fim com vocês aqui, a cada dia, vocês comentando e a gente passando de fase juntos, foi uma das melhores experiências que eu já tive nesse canal. Portanto, eu resolvi trazer uma retrospectiva de como os jogos de South Park evoluíram, como foram desenvolvidos e o seu enredo. E para começar, devemos voltar lá no ano de 1998, um ano após o lançamento da série, que aconteceu em 1997, com o jogo South Park. Pois é só isso, só se chama South Park. Então, South Park, além da série, também é um jogo de aventura de tiro em primeira pessoa, baseado nas duas primeiras temporadas de South Park, principalmente se inspirando em episódios como Starving Marvin, Um Elefante Faz Amor com uma Porca e Cartman Ganha uma Sonda. Uma versão desse jogo para o Game Boy Color estava em desenvolvimento, mas foi cancelada durante o processo de desenvolvimento devido aos seus temas bem maduros, que todos nós conhecemos em South Park. Também uma versão para Dreamcast estava programada para ser lançada lá em 2002, mas foi cancelada durante o desenvolvimento por razões que até hoje não sabemos. Já a versão do Nintendo 64 do jogo foi publicada pela empresa Gradiente, que também traduziu o jogo aqui no Brasil para o português. E em 13 de janeiro de 1999, a Acclaim anunciou uma sequência do jogo South Park, com lançamento em 2000, também para o Nintendo 64. Embora essa versão também não foi lançada e eles ficaram pianinhos sobre esse assunto e nenhuma informação foi dada sobre isso. Mas como é o plot desse jogo? É algo bem South Park. Um cometa verde maligno explode através do universo em direção à Terra e voa pela cidade de South Park. O que esse cometa faz? O cometa causa várias ocorrências importantes na cidade e cabe aos garotos destruir esse mal. Por quê? Porque, enfim, eles são garotos e gostam de combater o crime, aparentemente. Mas sabe qual que é o primeiro mal que esse cometa maluco que caiu na Terra e principalmente em South Park causa? Perus selvagens e furiosos. O desenvolvimento do jogo foi pela Iguana Entertainment, e um dos caras ligados ao jogo, o compositor Darren Mitchell, mais tarde lamentou que o jogo foi um projeto nada divertido de trabalhar, em parte devido ao Nintendo 64 ser difícil de trabalhar com ele, e também por causa do tempo de desenvolvimento extremamente rápido e forçado da equipe de desenvolvimento pela editora Acclaim, que queria que o jogo fosse lançado a tempo para o Natal de 1998. E você lembra que eu mencionei sobre a versão do Game Boy Color, que foi basicamente de Silvio Santos, que nunca mais existiu? Pois bem, essa versão do jogo estava realmente em desenvolvimento pela empresa chamada Crawfish Interactive. No entanto, essa versão foi cancelada devido ao Matt Stone e o Trey Parker afirmarem que o Game Boy Color era comercializado em sua grande maioria para crianças e, portanto, South Park não seria adequado para aquele tipo de console. É dito que a única versão do jogo no Game Boy pertence ao Trey Parker e ao Matt Stone. O código-fonte e as estruturas do jogo foram reutilizados em outros jogos para o Game Boy, e quase 2 décadas depois, lá em 2018, o jogo foi encontrado por uma pessoa na internet, entrando em contato com os desenvolvedores da equipe que atuou na criação. Mas avançamos na linha do tempo dos jogos de South Park, avançamos nos anos e chegamos em 1999, ano em que esse narrador aqui nasceu. Foram 25 anos atrás, caramba! E chegamos no jogo South Park, Chef's Love Shack. Esse é um jogo bem simples de South Park. South Park antigamente não se levava a sério. Então, esse aqui é um dos jogos que também não se leva a sério. Ele é um jogo com quizzes e minijogos, e apresenta muitas vozes dos personagens do programa, como Isaac Hayes, o próprio Trey Parker e também o Matt Stone, e referência a quase todos os personagens do show, de uma forma ou de outra. Embora, infelizmente, você só possa jogar com o Cartman, o Kyle, o Stan
e o nosso querido Kenny McCormick. O plot do jogo é muito centrado no nosso querido chefe, que está no nome do jogo. O chefe, o cozinheiro favorito de todo mundo e também dos alunos da escola elementar de South Park, está apresentando um game show, onde alguns modelos de maiô competem entre si para ganhar uma viagem romântica de férias com o nosso querido chefe. Devido a uma mudança aleatória de planos, as modelos começam a praticar cheerleading, viram cheerleaders, e são substituídas agora pelos meninos como competidores. E o show continua, você agora controlando um dos meninos e respondendo várias perguntas sobre South Park. Após o término do jogo, os jogadores são classificados pelos seus pontos, assim como um quiz aleatório que você já deve saber. E terminam com mensagens de despedida e parabenização, tipo, ei, você ganhou, e é isso. Diferentemente do jogo anterior, South Park, de 1998, e o próximo jogo que eu vou falar, esse aqui eu realmente não encontrei muita coisa sobre o desenvolvimento dele. Então vamos avançar ainda mais na linha do tempo e chegamos ao ano de 2000, chegamos ao século 21 com o jogo... Não, na verdade não chegamos ao século 21. Ainda estamos no século 20 e em 1999 com o jogo South Park Rally. South Park Rally, que se eu não me engano eu já joguei aqui no canal, um jogo bem tosco, podemos dizer assim. É um jogo de corrida que apresenta muitos personagens de South Park e locais como a própria cidade e o santuário de animais gays do Al Gaysão. O que soa estranho quando você diz santuário de animais gays do Al Gaysão. O objetivo do jogo pode variar de corrida para corrida. Às vezes, o jogador é obrigado a obter um item raro ou uma série de itens, enquanto em outras vezes, eles só são obrigados a derrotar seus oponentes e chegar primeiro na corrida. Os personagens e os itens são todos das temporadas 1 e 2. Temos, por exemplo, o Cookie Mata, a Shayna Broflovski, a Liane Cartman e outros personagens, outras skins. Mas de cara, existem alguns personagens pré-selecionados que já estão desbloqueados, como o Stan, o Kyle, o Cashman, o Kenny, a Wendy Tassaburger, o Chef, o Bar Brady e o Jimbo, meus amigos, podendo correr em circuitos como a cidade, a fazenda, novamente o santuário de animais gays do Al Gaysão, esgoto, floresta, montanha, vulcão, carnaval e também um estádio. Que coisa maravilhosa. Chegamos também no desenvolvimento desse jogo. Como eu mencionei, esse jogo eu encontrei alguma coisa sobre o desenvolvimento. Ele foi em 3 plataformas simultaneamente e levou 7 meses para ser concluído, o que, se for para os tempos de hoje, é algo muito rápido. O jogo também foi desenvolvido por apenas 20 pessoas, que coisa sensacional. Os criadores Trey Parker e Matt Stone tiveram um pouco a ver com o desenvolvimento desse jogo, embora tenham contribuído com uma série de linhas originais de dublagem para o jogo, como fazem com a maioria das vozes do programa. Há um pequeno hiato entre o jogo que eu acabei de mencionar e o próximo jogo, cerca de 10 anos, mas a evolução seguiu a evolução dos consoles que estavam sendo lançados na atualidade. Então com isso chegamos na era do Xbox 360 e jogos muito melhores do que os de antigamente. Estamos no ano de 2009, com o jogo South Park Let's Go Tower Defense Play, que, se eu posso traduzir em português, seria South Park, vamos jogar um joguinho de defesa de torre. Esse jogo em questão foi desenvolvido pela Double Six Games para o Xbox Live Arcade e foi lançado lá em 7 de outubro de 2009. O plot do jogo é bem legal, cara. O jogo começa quando o Eric Cartman corre até a casa do Stan para avisá-lo que seres horríveis, coloca aspas nisso, estão atacando South Park. Os dois conseguem defender a casa de um exército de crianças ruivas e vacas antes de se juntar ao Kyle Broflovski e correr para a escola. Mais uma vez, eles conseguem proteger a área, mas o Cartman recebe um telefonema do Kenny, que está também sob ataque. Depois de ajudar o Kenny a lutar contra uma horda de inimigos, no caso, ruivos e vacas, os meninos deduzem que o responsável pelo caos só pode ser o super vilão maligno Professor Caos. E com esse plot aqui, esse pequeno plot, eu te instigo a jogar esse jogo. Os próximos plots que eu vou dar para os próximos jogos de South Park também vão ser curtinhos assim, para fazer você se interessar pelo jogo. Eu tenho certeza que você vai ficar curioso. Tá, William, já fiquei curioso sobre os próximos jogos, mas agora me conta sobre o desenvolvimento desse jogo. Como que foi, depois de 10 anos, South Park lançar um jogo novamente? Após o sucesso inicial da série South Park, os 3 jogos que mencionamos no programa foram lançados pela Acclaim Entertainment em 1998, 99 e ali, finalzinho de 99 também, com South Park Rally. Os criadores de South Park, como também mencionamos, o Trey Parker e o Matt Stone, tiveram pouco a ver com o desenvolvimento desses 3 primeiros jogos e criticaram publicamente a Acclaim pela qualidade dos jogos. Diretores e produtores de South Park Let's Go Tower Defense Play também criticaram os jogos anteriores, como sendo decepcionantes, e pelos jogos em 3D, que é um spoiler, vamos fazer esse erro de novo,
não passarem a sensação de simplicidade, de meio que algo bruto e desleixado que a animação de South Park tinha. O trabalho nesse novo jogo, South Park Let's Go Tower Defense Play, começou após a formação de um pequeno grupo, e isso aqui é histórico. Esse grupo se chamava, e se chama ainda, South Park Digital Studios, no final de 2007, cujo objetivo era trabalhar em projetos relacionados a South Park. O diretor desse novo jogo de South Park, Brian Chris, disse que, ao começar a desenvolver o jogo, o maior obstáculo a ser superado pela equipe foi o gosto ruim que os primeiros jogos de South Park deixaram nas bocas coletivas da galera. Sendo assim, Parker e Stone estiveram envolvidos na criação do jogo desde o início, diferente dos jogos anteriores. Então eles colocaram a mão no negócio para finalmente ficar bom. Colocaram a mão no negócio, sou estranho isso aqui. Eu encontrei bastante coisa sobre o desenvolvimento desse jogo, como por exemplo, South Park frequentemente é controverso, tanto em seu assunto central quanto seu uso de linguagem. Certas decisões foram consideradas sobre o conteúdo apresentado no jogo, que a gente está mencionando. Enquanto a maior parte do conteúdo foi deixada inalterada no jogo, incluindo muitos clipes curtos dos episódios do programa, alguns cortes foram feitos especificamente para a equipe japonesa lá da Microsoft, para que o jogo estivesse disponível lá no Japão. O nome do jogo passou por várias mudanças. O título original, por exemplo, do jogo seria South Park Suck My Balls, que nas traduções livres do Animadult tem algo a ver com chupar e bolas. Agora eu te pergunto, o que você estava fazendo lá em 2012? South Park estava lançando um novo jogo. South Park Tenorman's Revenge, ou A Vingança de Tenorman, o irmão do Cartman, é um dos incríveis jogos da franquia de South Park e gira em torno dos garotos enquanto eles tentam recuperar o disco rígido do Xbox 360 do Scott Tenorman, que no caso é do Cartman que o Scott pegou, mas eu vou te contar esse plot daqui a pouquinho. O jogo foi lançado exclusivamente no Xbox Live Arcade em 30 de março de 2012. É um jogo de plataforma cooperativo, com os jogadores controlando o Stan, o Kyle, o Cartman e também o Kenny. Assim, a gente não tem muita informação sobre o desenvolvimento do jogo, assim como lá atrás no South Park Chef's Love Shack. Mas o que a gente tem é o plot incrível desse jogo. A história se passa em um futuro distante, meus amigos, quando uma lontra conta a história da criança do tempo. Tá lembrando da referência que isso aqui faz? Antes de passar para o dia em que o seu meio-irmão, Scott Tenorman, roubou o disco rígido do seu Xbox 360, no qual ele e seus amigos Stan Marsh, Kyle Broflovski e Kenny McCormick deixaram salvos todos os seus jogos. Os meninos juram ir a qualquer lugar no mundo e também no tempo que for preciso para recuperar o disco rígido. Eles são inicialmente enviados para South Park em 2546, onde toda a cidade é tomada pelo movimento separatista ruivo, cheio de cartazes e propagandas e também vários guardas. Por quê? Não sei se você se lembra, a referência aqui é que as lontras estão em guerra com os ateus. Depois de lutarem e descerem o cacete nos ruivos, eles encontram finalmente o Scott. Os meninos eventualmente confrontam o Scott em um robô ruivo gigante que eles conseguem derrotar, antes que o Scott escape no tempo novamente. Os meninos o seguem até o presente, onde ele está, nos esgotos, e daí você vai ter que jogar o jogo para saber como tudo isso termina. Eu te falei no começo desse vídeo de uma das memórias mais legais que eu tenho aqui do meu tempo nesse canal, e é sobre esse jogo, é sobre a Era de Ouro de South Park, a Era de Ouro dos jogos de South Park. Lá em 2014 foi lançado o jogo South Park The Stick of Truth, ou Cajado da Verdade. Mano, pra mim não tem pra ninguém, esse aqui é o melhor. South Park The Stick of Truth, ou O Cajado da Verdade, é um jogo de RPG baseado em South Park, desenvolvido pela Obsidian Entertainment e publicado pela Ubisoft. O jogo foi originalmente definido para ser publicado pela, abrasileirando aqui, THQ. No entanto, o fechamento dessa empresa levou a Ubisoft a comprar os direitos da publicação do jogo. Ele foi lançado lá em 4 de março de 2014 para o PC, PlayStation 3 e também para o Xbox 360. O jogo se passa na cidade de South Park, nas montanhas rochosas do Colorado. O personagem principal que o jogador controla, o Novato, apelidado de Bundão, que traduz isso aqui? É douchebag em inglês. Um protagonista um tanto quanto silencioso, que se mudou recentemente para a cidade. Fazendo amizade com os garotos locais, ele, o nosso querido Novato, se envolve em um RPG de ação ao vivo e de fantasia épica, com bruxos e guerreiros lutando pelo controle do Stick of Truth, que é um galho, um cajado, o Cajado da Verdade, que possui, na narrativa do jogo, poder ilimitado. Te dei um pequeno spoiler, agora eu vou te dar um spoiler ainda maior.
Se liga no plot do jogo. O novato se muda para South Park com seus pais, para escapar do seu passado esquecido. Ele rapidamente se alia ao Butters, a princesa Kenny é o seu líder, o Cartman. Apelidado de douchebag, o novato é apresentado ao cobiçado Cajado da Verdade. Depois disso, e logo depois disso, os elfos, a outra facção ali do jogo, atacam o Koopa Keep, que é o lugar onde o Cartman reúne sua equipe, basicamente, pegando o cajado, o bendito cajado que é a fonte de poder de todo o universo. O Cartman bane o Clyde de todo o universo e também do grupo por não defender o cajado dos elfos. Com a ajuda dos melhores guerreiros do Cartman, o nosso querido bundão aqui, o douchebag, recupera o cajado do Jimmy. E naquela noite, o nosso novato e vários moradores da cidade são abduzidos por alienígenas. Pois é, temos alienígenas nesses jogos. E temos várias outras coisas também, tem até nazista. O novato consegue escapar dos alienígenas, junto com o Randy. O Randy ajudou muito nessa fase, é maravilhosa essa fase. E a nave alienígena bate no shopping e cai lá, destruindo tudo. E a maluquice que se segue daí, eu vou deixar pra você ver quando você jogar o jogo. Mas, como foi o desenvolvimento desse jogo aqui? Temos muita coisa pra falar. O desenvolvimento de South Park, o Cajado da Verdade, levou 4 anos, começando lá em 2009, quando os co-criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone, contrataram a Obsidian para, discutir seu desejo de fazer um jogo de South Park, um jogo bom. O Trey Parker, que é um fã dos jogos da Obsidian, queria criar um RPG, um gênero que ele e Stone gostavam desde a infância. O Parker e o Stone insistiram que o jogo deveria replicar o estilo visual do programa, aquela animação 2D tão adorada pelos fãs. O conceito original que o nosso querido Trey Parker tinha na cabeça era algo muito legal. South Park, RPG e um pouquinho ali de Skyrim, estimando que o primeiro roteiro produzido por esse jogo teria 500 páginas. A equipe do South Park Digital Studios, que a gente mencionou sobre a criação agora há pouco, animou um conceito de cena de abertura do jogo para mostrar o que eles queriam realizar com a Obsidian em termos de aparência e mecânica do jogo. Embora a série tenha inspirado vários jogos licenciados, como os jogos de 98 e 99, o Trey Parker e o Matt Stone não estavam nada envolvidos no desenvolvimento desses jogos, e mais tarde, como mencionamos também ali um pouquinho atrás, eles criticaram a qualidade dos jogos. E essa descrença, essa frustração com os jogos anteriores, meio que gerou esses novos jogos, esses jogos maravilhosos aqui. O Stone e o Parker trabalharam em estreita colaboração com a Obsidian no projeto do jogo, às vezes tendo reuniões longas, de 2 ou 3 horas ao longo de 4 dias consecutivos. Eles trabalharam com a Obsidian até 2 semanas antes do jogo ser lançado. Seu envolvimento também se estendeu além da contribuição criativa. Eles inicialmente financiaram o jogo, acreditando que um jogo baseado no controverso programa de televisão teria dificuldade em receber apoio financeiro das editoras, sem que elas colocassem restrições no conteúdo para torná-lo mais, entre aspas, comerciável. O financiamento inicial tinha como objetivo permitir que a Obsidian desenvolvesse o suficiente do jogo para mostrar o conceito mais completo para potenciais editoras e distribuidoras do jogo. Depois de anos de desenvolvimento e até batalhas judiciais, South Park, o Cajado da Verdade, foi oficialmente lançado para a fabricação lá em 2014. Após o seu lançamento, Stone disse que o trabalho envolvido na criação do jogo foi muito maior do que ele e o Parker haviam previsto, mas no final das contas tivemos o que é para mim o melhor jogo da história de South Park. Mas temos um concorrente também para esse lugar aqui, que é a sequência do Cajado da Verdade, o jogo South Park A Fenda que Abunda Força, lançado em 2017, ou em inglês South Park The Fractured Butthole. Esse jogo, como seu predecessor, também é um RPG e também foi desenvolvido pela Ubisoft. São jogos muito similares, tanto em mecânica como também no enredo. O jogo South Park A Fenda que Abunda Força se passa em South Park, também como o jogo anterior. Os eventos do jogo ocorrem um dia após o jogo do Cajado da Verdade, e o jogador novamente controla o novato, um protagonista que, como sabemos, é muito silencioso. As crianças agora abandonaram o seu RPG de fantasia para se tornarem super-heróis e criar uma franquia de mídia de super-heróis. Incapazes de chegar a um acordo sobre quem receberá um filme ou uma série na Netflix, os personagens se dividem em 2 facções, o Guaxinim e Amigos e os Amigos da Liberdade, que competem entre si para criar a sua própria franquia primeiro. Basicamente, tudo se resume a uma aposta. Tá, mas agora me resume melhor como é a história desse jogo. Pois é, o Cartman e as outras crianças decidem brincar de super-heróis, cansados de brincarem de fantasia e de
enfim, elfos e magos e os caramba. Com o objetivo, claro, de ganhar dinheiro. Eles querem lançar uma franquia de mídia de super-heróis, encontrando um gato desaparecido e reivindicando a recompensa de $100. O novato entra no jogo e o Cartman fornece a ele uma história de fundo bem trágica. Ele testemunhou o seu pai pegar a sua mãe, com o Cartman aparentemente não percebendo que isso é normal e não um ato de traição repugnante. O que o novato faz depois de testemunhar o seu pai? Sua mãe? Só jogando o jogo você vai saber. Mas e o desenvolvimento, William? Me conta as tretas desse jogo. Pois é, eu vou te contar. Em março de 2014, o Matt Stone e o Trey Parker declararam que estavam abertos para fazer uma sequência do jogo Cajado da Verdade, dependendo da recepção desse jogo anterior. Quando a Ubisoft se ofereceu para desenvolver um novo jogo, Parker e Stone discutiram a sequência do jogo proposto ou a possibilidade de fazer até um filme, cara. Eles queriam garantir o controle da qualidade e decidiram que, devido aos compromissos com a série de televisão e também as suas famílias, porque não poderiam passar madrugadas trabalhando, eles só poderiam trabalhar em um grande projeto e escolheram trabalhar no jogo. Assim como no Cajado da Verdade, Parker e Stone estiveram envolvidos durante todo o ciclo de desenvolvimento do jogo. No início da criação do jogo, eles se encontraram com a equipe da Ubisoft para determinar o enredo do jogo e os elementos do Cajado da Verdade, os quais eles estavam descontentes e algumas coisas que eles queriam trazer para o novo jogo. Algo muito legal no jogo A Fenda que a Bunda Força é que a Ubisoft conseguiu, de alguma forma, implementar algumas mudanças significativas do jogo, o que agora significava que eles poderiam satirizar eventos recentes que ocorreram apenas meses antes do lançamento do jogo e incorporar elementos de episódios de South Park produzidos durante o desenvolvimento do jogo, incluindo o personagem do diretor PC. O jogo South Park The Fractured Butthole, que é difícil de falar, A Fenda que a Bunda Força, foi revelado para o mundo publicamente lá em 15 de junho de 2015. Disseram, cara, a gente tem um jogo, a gente está produzindo. Uma conferência de imprensa da Ubisoft. E lá em junho de 2016 foi definida uma data para o lançamento, que seria 6 de dezembro daquele ano. Só que em setembro também daquele ano, o lançamento do jogo foi adiado para o início de 2017. Só que tivemos mais postergações, algumas postergações, e o jogo foi finalmente definido para ser lançado em 17 de outubro de 2017. E nessa data nasceu o segundo melhor jogo de South Park, na minha opinião. O que você acha dele? Mas nem tudo são coisas boas no mundo dos jogos aqui de South Park. Sabemos que o início, olhando agora em retrospectiva, parecemos agora o Capitão Retrospectiva, eles deveriam ter feito alguma coisa. Aqueles jogos iniciais não são tão bons assim. Tudo bem, é o material que eles tinham na época, então eles fizeram o melhor que eles poderiam. Mas eu não posso dizer a mesma coisa sobre esse jogo que eu vou falar aqui agora. Será que eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito? Esse é o jogo South Park Snow Day, lançado nesse ano de 2024. South Park, o Dia da Neve. Seria essa a queda dos jogos de South Park, depois de dois jogos incríveis, espetaculares? South Park Snow Day é a sequência, terceira sequência aqui, digamos assim, do jogo South Park, o Cajado da Verdade e também A Fenda que a Bunda Força, lançado neste ano agora de 24, em 26 de março de 2024. O jogo agora não foi desenvolvido pela Ubisoft, ele foi desenvolvido pela Question e publicado pela THQ Nordic. Diferentemente dos seus antecessores que fizeram tanto sucesso, e eu vou bater nesse ponto aqui porque esse jogo aqui é muito ruim, esse jogo, o South Park Snow Day, apresenta uma jogabilidade em 3D, é tridimensional o jogo. Além de essa que é uma parte boa, o jogo tem um modo multijogador cooperativo, onde até 3 jogadores adicionais podem participar do jogo. Tá, eu critiquei muito, mas como que é o plot desse jogo? Eric Cartman chega em sua casa durante uma nevasca intensa, animado com a perspectiva de um dia de folga da escola. Enquanto sua mãe, Aliane, fica chocada com os danos e vítimas relatados no noticiário por causa da nevasca, à noite, o Eric Cartman reza a Deus por um dia de neve, e pela manhã, no noticiário, é informado que todas as escolas do condado de Park, onde está South Park, devem ser fechadas. Isso significa que não terão aula. Depois ele sai feliz pra caramba, dizendo pra todo mundo, inclusive pro novato, que no caso é a gente, para saírem e brincarem, porque é dia de neve, caramba. Depois que todos estão em seus trajes de fantasia, voltamos com a fantasia nesse jogo, Cartman diz ao novato que ele e os outros meninos criaram um novo conjunto de regras, depois que o novato se tornou muito poderoso nas últimas vezes. Mas devido a desentendimentos, as crianças da cidade estão em guerra entre si, sobre
qual a versão das regras é a melhor para eles jogarem. O Cartman também menciona como o Clyde Donovan tem informações sobre como os elfos, liderados pelo Kyle Broflovski, planejam atacar o forte de Kupa Keep e diz ao novato para investigar o que está acontecendo. Depois que o Kyle é derrotado, o Cartman o questiona lá no Kupa Keep sobre o motivo dele estar planejando esse ataque. O Kyle nega veementemente e afirma que ele estava planejando falar com o Stan Marsh, que ele suspeita ser o responsável por toda essa nevasca. Mas como essa história continua, isso você vai saber jogando o jogo. Em 2021, Trey Parker e Matt Stone assinaram um contrato de desenvolvimento de algumas coisas para a Viacom. Contrato esse girando em torno de 900 milhões de dólares. E um dos projetos anunciados para esse contrato foi um jogo em 3D que se tornaria South Park Snow Day. Em agosto de 2022, o jogo foi meio que insinuado lá num showcase digital da THQ Nordic, por um pequeno teaser apresentando um clipe com a voz do Randy, naquele episódio lá do Mais Merda, onde ele sai um monte de fim da bunda dele. E em agosto de 2023, South Park Snow Day foi oficialmente anunciado para o Nintendo Switch, o PlayStation 5, o Windows e também o Xbox Series X e S. Em uma entrevista com o Stone, a revista IGN comparou a jogabilidade do jogo a um jogo onde você sai matando todo mundo, basicamente, que eles chamaram de roguelike. O Stone comentou sobre os desvios dos jogos anteriores de RPG da série, afirmando que eles sempre pensaram que queriam fazer aquela coisa em que eles fazem alguma coisa na série e então, tipo, 2, 3 semanas, ou até menos que isso, essa referência já estava no jogo. Ele também comentou que a mudança do 2D para o 3D permitiu à equipe de desenvolvimento mais flexibilidade em como eles construiriam o mundo do jogo, dizendo que criar um jogo em plano 2D é muito difícil quando você pensa sobre o que você tem que trabalhar com. Depois dessa longa jornada através dos jogos de South Park, só me resta perguntar a você. Primeiramente, qual que é seu jogo favorito? Qual jogo você nunca jogou? E qual desses jogos que você nunca jogou eu despertei a sua vontade de jogar? Já deixa aqui o seu comentário. Comenta também qual o próximo vídeo você quer assistir dessa nossa série A Evolução. Podemos falar abertamente de qualquer outra série. Deixa aqui o seu comentário. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!